Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô BPC. Eu sou Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias e hoje vamos falar a respeito aqui desse boletim atualizado. Eu trouxe 4 notícias importantíssimas para vocês do BPC, você não pode perder. Por isso, você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like, compartilha bastante, porque temos diversas informações aqui para atualizá-los e eu vou atualizar vocês em detalhes, ou seja, vou explicar de forma clara que você compreenda cada uma das informações, tudo bem? Antes eu queria só reforçar também que quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro de graça, então quem quiser nossa ajuda é só chamar que a gente vai te auxiliar, vai ser um prazer muito grande auxiliar você na contratação do empréstimo consignado. E sem mais demora, vamos lá para o que interessa. Eu começo aqui com a primeira informação, que é a respeito do projeto de lei numa discussão no Congresso, onde a comissão aprovou a isenção do IOF para o empréstimo para pessoas idosas ou com deficiência. E a proposta continua tramitando na Câmara dos Deputados, mas é importante vocês acompanharem esses debates, essas discussões em relação ao empréstimo consignado, porque agora esse mês de novembro teremos aí a reunião do Conselho Nacional de Previdência, que irá discutir inclusive se permanece o teto de juros do consignado em 1,66 ou se aumenta para 1,68 por causa do aumento da Selic. Então há uma expectativa de aumento da taxa de juros, justamente porque o governo reduziu o teto do consignado alegando que acompanhava a tendência da Selic. Agora que a Selic aumentou, ao invés de cair, o governo não tem mais desculpa, não tem força para debater com os bancos. Então isso gera aí um cenário de dúvida, de inquietação com o Banco Central, aonde o Conselho Nacional de Previdência Social, junto aos bancos, irão discutir a possibilidade de manter ou aumentar a taxa do teto de juros do consignado. Enquanto eles discutem isso, a gente observa que não é só a taxa de juros mensal que impacta no custo do seu empréstimo, no valor da sua parcela. Ela também é composta pelo IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Então o governo ele cobra dos bancos: olha, banco, você tem que reduzir juros, porque os juros são muito caros, vocês são muito bilionários, blá blá blá. Tá mexendo no lucro de empresa privada, porque todo mundo que sonha em construir uma empresa é para ter lucro, não prejuízo, para ganhar muito, não pouco. Então, quando o governo começa a se intrometer, pressionando para que essa empresa tenha lucro menor para poder beneficiar a população, o que o governo também, como exemplo, pode ajudar nesse quesito? Então, uma parte do custo que você paga do empréstimo consignado é culpa do governo, porque o governo ele cobra o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários, que é o IOF. E se ele isentar o IOF do empréstimo consignado, das operações de cartão de crédito, financiamento, para quem é aposentado, pensionista, BPC, beneficiário do Bolsa Família, pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental, severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, conforme menciona aqui o texto desse projeto em discussão, essas pessoas já enfrentam grandes dificuldades financeiras, para cumprir com as obrigações, conforme afirmou o autor da proposta, o deputado Capitão Alberto Neto. Então, quando você realiza empréstimo para tentar quitar as dívidas, hoje você arca com juros altos e ainda sofre com a incidência de IOF. Então, é importante o governo fazer a parte dele, provar que ele também está interessado em cortar os gastos para te ajudar e não só cobrar a empresa privada, porque o maior responsável tem que ser sempre o governo, porque você paga imposto para o governo, não para o banco. O banco você paga os juros de acordo com o risco do empréstimo, mas o governo cobra imposto de tudo, a sua roupa, seu calçado, o seu celular, a sua internet, tudo tem imposto e os impostos é de 40% para cima, não tem imposto menor. Então a gente paga a maior parte do preço de tudo que a gente compra é em imposto. Então o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias que existe no mundo. Então está na hora de cobrar o governo dessa responsabilidade social de ajudar o beneficiário da Previdência, o idoso, a pessoa com deficiência, também tem algumas exceções, isenções e benefícios. E em operação de crédito,
Além da alíquota fixa de 0,38% por transação, existem adicionais de IOF que são cobrados por dia de contrato e que varia entre as pessoas físicas e jurídicas. Então, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, das Pessoas Idosas já aprovaram. Ele tramita agora em caráter conclusivo, será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação e a CCJ para poder ser finalizado. Então, essa é a primeira notícia, a gente está acompanhando, não vamos esquecer, tá? Uma segunda informação aí muito boa olha só, o governo Lula trouxe aqui uma informação que o governo, o que ele fez, né? Ele manteve a isenção do imposto sobre medicamentos importados. Lembra que eu falei que o governo aumentou o custo de importação? Só que veículos de desinformação estão informando que o governo federal não teria tomado iniciativa e mantido a isenção de imposto sobre medicamentos importados. No último dia 25 de outubro, foi publicada uma edição extra, a medida provisória número 1271 de 2024, para garantir a continuidade da isenção do imposto de importação incidente sobre medicamentos comercializados via plataformas, sites ou outros meios digitais até 31 de março de 2025. Então, a edição da medida provisória é justificada como medida fundamental para garantir o direito social à saúde, tendo em vista que a incidência do imposto de importação poderia dificultar a aquisição de medicamentos considerados essenciais à sobrevivência, além de contribuir para um ambiente mais justo e transparente. Então, o governo federal, ele optou pela redução a 0% da alíquota do imposto de importação sobre produtos pertencentes à classe de medicamentos importados, tá bom? Então é uma boa notícia aí que vocês não precisam se preocupar, porque realmente o governo publicou sim essa nova medida que mantém isenção de imposto para remédios importados e vocês não vão ter aumento de custo nessa parte. Então é falso a informação que fala que o Lula não renovou a isenção, ele renovou sim, tá bom? Agora uma outra notícia aqui para vocês, gente, que eu quero trazer, terceira notícia, é a respeito aqui do calendário de pagamentos, né, do INSS. Os pagamentos do INSS do mês de novembro começam a ser depositados dia 25 de novembro, começa com o NIS final 1 e vai até o dia 6 de dezembro, até o NIS final 0, de acordo com o final do NIS. Porém, né, o governo, além desses pagamentos, né, o extrato logo estará disponível. O governo ele pretende mexer na Previdência, porque olha só o que saiu no R7. Crescimento de gastos da Previdência Social em 2025 deve superar a inflação. Os valores pagos em benefícios podem chegar a quase R$1 trilhão nesse próximo ano, um aumento de 9% em relação a esse ano, e isso preocupa o governo. Então o governo discute a possibilidade de rever uma reforma previdenciária o quanto antes. O governo diz que pretende não discutir reforma ainda, ele quer ver redução de custo, só que parece que a redução de custo não vai ser suficiente com esse aumento. Segundo o advogado trabalhista e previdenciário Márcio Coelho, ele explica que o crescimento dos gastos com a Previdência Social, entre outros fatores, está ligado ao envelhecimento da população brasileira e às mudanças na formatação trabalhista. E a maior parte dos beneficiários da Previdência são idosos, o número de idosos vem crescendo e na outra ponta diminui o número de trabalhadores que contribuem para o sistema, ainda mais com o BPC-Loas, que não exige contribuição. Muita gente fala, vou contribuir para quê? Quando eu precisar e tiver mais idoso, eu pego o BPC-Loas. Então muita gente está associando isso e é uma preocupação do governo BPC-Loas também pela falta de contribuição previdenciária. Então tudo isso está mexendo com o governo, gente, e é uma notícia muito importante da gente se acompanhar, porque o governo vai mexer na Previdência, vai mexer no BPC e a gente precisa ficar de olho. Então esse é o boletim de hoje, a gente continua acompanhando. Assim que tiver mais novidades eu trago, então acompanha a gente aqui. Então um beijo, até logo!